Sabe qual é o sinal mais claro de que uma pessoa poderosa está com medo? É quando ela precisa dizer a todo momento que não está com medo. E foi exatamente isso que o ministro Gilmar Mendes fez. Ele veio a público sem ninguém perguntar para garantir que as sanções não o afetam. Mas essa pose de coragem, a meu ver, é a maior confissão do seu pânico. E a prova disso teria vindo do jornalista Paulo Figueiredo, que revelou o que a bravata de Gilmar esconde. Nos bastidores, a pressão é tão grande que já teria tido ministro chorando. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa aprender a ler os sinais que vêm de Brasília. E o sinal que o ministro Gilmar Mendes emitiu foi, para mim, um dos mais reveladores de toda essa crise. Depois da condenação do ex-presidente Bolsonaro e em meio a uma avalanche de críticas e ameaças de novas sanções vindas dos Estados Unidos, o que o ministro mais antigo e, em tese, mais experiente da corte faz? Ele vai para as redes sociais e escreve que as sanções não afetam a vida institucional do país e que o Brasil deu um belo exemplo para o mundo. Agora pensem comigo na psicologia por trás dessa atitude. Ninguém precisa correr para explicar que o céu é azul. A gente só sente a necessidade de explicar uma coisa quando ela está sob forte questionamento. Ou pior, quando a gente sabe que ela não é verdade. A negação veemente do ministro, para mim, soa muito mais como uma confissão do que como uma defesa. É o grito de quem sabe que a percepção da realidade mudou e que a imagem de um Supremo inabalável já não se sustenta mais para uma parcela gigantesca da população e principalmente para a comunidade internacional. Essa pose de coragem, essa bravata de que não estamos nem aí, é, ao que tudo indica, apenas um teatro. Uma farsa montada para o público externo, para tentar passar uma imagem de força e de controle que nos bastidores parece não existir mais. E como a gente sabe disso? Porque a verdade sempre encontra um jeito de vazar. E ela teria vazado através do jornalista Paulo Figueiredo, que tem fontes diretas tanto em Brasília quanto em Washington. O que o Figueiredo revelou foi devastador para essa narrativa de tranquilidade do Gilmar Mendes. Ele disse com todas as letras que não é para a gente acreditar nessa falácia de que os ministros não estão preocupados. E aí veio a bomba. Ele disse: eu não posso entrar em detalhes, mas nos bastidores está um Deus nos acuda. Teve ministro chorando, gente, chorando. Eu quero que você pare e pense nessa imagem. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma das figuras mais poderosas da República, chorando de desespero nos bastidores por causa da pressão. Essa imagem, para mim, destrói completamente a máscara de coragem que o Gilmar Mendes tenta vestir. Mostra que o pânico é real. Mostra que eles estão, sim, com muito medo. E por que eles estão com tanto medo? Porque a reação à condenação do Bolsonaro foi muito mais forte e muito mais coordenada do que eles talvez esperassem. Não foi apenas uma nota de repúdio, foi uma avalanche de condenações vindas dos mais altos escalões do governo e do Congresso americano. Vamos ver quem se manifestou. O secretário de Estado, Marco Rubio, o homem que assina a lei Magnitsky, disse que os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. O vice-secretário, Christopher Landau, afirmou que o ministro Moraes está devastando o Estado de Direito e levando as relações entre os nossos países ao ponto mais sombrio em 2 séculos. A deputada Maria Elvira Salazar, uma das vozes mais importantes na luta contra ditaduras na América Latina, disse que a condenação foi fraudulenta, uma vingança política e que a democracia morre quando os juízes agem como ditadores. E a coisa não parou por aí. O deputado Rick McCormick foi ainda mais duro. Ele chamou a turma do STF de painel manipulado e disse que os ministros que condenaram Bolsonaro não merecem ser chamados de seres humanos decentes. E fez a promessa que deve estar tirando o sono de muita gente em Brasília. Tenham certeza, Moraes e todos os que permitem seus abusos no STF e no Congresso brasileiro serão severamente punidos. E para fechar, o principal conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, um homem que fala quase que em nome do presidente, disse que o julgamento foi politicamente orquestrado e que os juízes fraudulentos que perpetraram essa guerra jurídica serão lembrados e responsabilizados por suas ações antidemocráticas todos os dias pelo resto de suas vidas. Isso não é uma briga de Twitter.
Isso é uma declaração de guerra diplomática e jurídica vinda de todos os lados do executivo e do legislativo da maior potência do mundo. E é por isso que tem ministro chorando. Porque eles perceberam que dessa vez foram longe demais. Eles perceberam que a caneta deles pode ser muito poderosa aqui dentro, mas que ela não tem poder nenhum lá fora. E que os atos que eles praticam aqui, sim, têm consequências lá. O que o Gilmar Mendes fez com sua declaração arrogante foi tentar estancar uma hemorragia com um band-aid. Foi tentar nos convencer de que está tudo bem, de que nada mudou. Mas a revelação de que o pânico e o choro tomaram conta dos bastidores mostra que a realidade é outra. E essa realidade é a de um poder que se achava absoluto, mas que agora se vê encurralado, acuado, sem saber de onde virá o próximo golpe. E os próximos golpes já foram anunciados. O próprio Marco Rubio, na sua entrevista à Fox News, disse que teremos alguns anúncios na próxima semana ou algo assim sobre quais passos adicionais eles pretendem tomar. O tic-tac não acabou. Ele apenas começou uma nova e mais intensa contagem regressiva. Para mim, o que a gente está vendo é o começo do fim da era de impunidade. O STF, ao insistir nesse caminho de confronto, ao dobrar a aposta na perseguição, se isolou completamente. E agora, eles estão começando a colher os frutos dessa arrogância. E a gente não pode cair na narrativa deles, na mentira de que está tudo bem. A fala do Gilmar Mendes não foi um ato de coragem. Foi um ato de desespero. Foi a tentativa de um homem de convencer a si mesmo e ao Brasil de uma realidade que ele sabe que não existe mais. A verdade é que eles estão com medo. E eles têm todos os motivos do mundo para estar, porque a justiça, que eles tanto tentaram manipular aqui dentro, agora parece estar vindo de fora. E contra ela, não há bravata que resista. Essa história toda é um retrato perfeito do teatro que se tornou a política em Brasília. Na frente das câmeras, a pose de força. Nos bastidores, o pânico e o choro. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que a bravata do Gilmar Mendes é uma confissão de medo? Você acha que a pressão internacional vai de fato fazer com que eles recuem? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar por trás da máscara do poder, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a farsa deles foi desmascarada. E se você ainda não faz parte do orgulho soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de mostrar a verdade, por mais que eles tentem esconder. Um grande abraço.